É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Questão 83, livro O Consolador. Resposta: considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros. Essa questão é bastante interessante, colocada na década de 1930, porque em 1929, o movimento da historiografia francesa, ele passou por uma grande transformação com a Escola dos Annales, e uma das primeiras interrogações, até hoje bastante presentes, era sobre os compromissos do historiador. Não ao acaso, os nossos dois últimos encontros da ANPU, a Associação Nacional de História, o tema foi História e Ética e o outro História, Compromissos do Historiador. O historiador Carlo Ginzburg tem um livro bastante interessante chamado Relações de Força, que ele explora no livro Retórica de Aristóteles a noção de verossimilhança. A história não é a expressão da verdade trazida do passado tal qual ela era. A história concatena vestígios para construir uma versão. Portanto, a história é verossimilhante. Mas essa verossimilhança não tira da história o compromisso com a dignidade do relato, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque mesmo na origem, em Aristóteles, a noção de retórica não era divorciada da noção de prova. Isso é muito importante, né? Porque os sofistas se utilizavam do discurso para criarem, com a sua inteligência, com a sua capacidade argumentativa, uma ilusão de verdade, né? É diferente de criar um efeito de real baseado em fontes com honestidade. Nós temos várias querelas no século XX que apontam para isso. Entre essas querelas, nós temos sobre a existência ou não do Holocausto. Não obstante, desde o princípio, no julgamento de Nuremberg, Baldur von Schirach ou Albert Speer tivessem denunciado os crimes de Adolf Hitler e do staff maior do nacionalsocialismo, não deixou de haver quem houvesse afirmado que o Holocausto não existiu, que era uma criação dos aliados, né? O desembarque de Nanquim também, eu acho até bastante meritório. O povo chinês, alguns anos atrás, foi às ruas para exigir que as atrocidades do desembarque de Nanquim, na Segunda Guerra Mundial, do exército japonês na China, fossem reconhecidas pelos livros didáticos japoneses, né? Outra questão bastante atual é quando a gente pensa no genocídio armênio. O genocídio armênio gera para nós uma reflexão ainda mais interessante, porque num dos relatos sobre uma conversa particular do Hitler, ele teria dito que, assim como o genocídio armênio perpetrado pelo Estado turco, jovens turcos, no começo do século XX, tinha sido esquecido, assim também o genocídio, o holocausto judeu, seria esquecido. Né? Então, o Haroldo tem uma fala bastante interessante. Eu lembro que ele me contou que foi a um congresso de direito e uma pessoa tentava convencer a respeito de um desastre ambiental que não haveria nenhum impacto daquele desastre. E depois um jurista levantou e disse: eu tenho muito medo das pessoas inteligentes, que elas conseguem te convencer mesmo quando elas estão erradas, né? Então esse compromisso da argumentação e do historiador, daquele que assume essa função de interrogar o passado segundo as questões que se fazem prementes no nosso presente, porque nós sempre vamos ao passado a partir de questões que ainda estão vivas. Então o passado só é buscado pelo discurso historiográfico como uma catarse, né? É uma catarse coletiva. Eu acredito que o historiador, assim como o artista, mas em níveis diferentes, de sensibilidade, né? O historiador é preso às fontes, e embora ele possa conjecturar, essas fontes têm que criar para os pares um efeito de real, o que não dá à historiografia aquela liberdade da literatura, né? A literatura pode dizer mais do que a historiografia.
Até porque a historiografia tem aquela preocupação de ser mais clara, de ser mais direta. E a literatura, ela conota em um sentido e denota no outro, né? Mas é muito interessante a gente pensar que nenhuma dessas expressões, nem a literatura, nem a historiografia, nem quaisquer expressões do espírito encarnado na expressão do seu potencial anímico, podemos pensar assim, de forma mais ampla, né? Está divorciada de um compromisso ético.